Ninguém melhor para fazer essa pesquisa. O LinkedIn fez a pesquisa sobre as 10 habilidades mais procuradas pelas empresas em 2024. E aí eu organizei elas. Elas estão aqui nesse mapa mental. Mapa mental esse que também estará disponível no grupo exclusivo do Telegram. Não está necessariamente na ordem, tá? Mas são as principais, mais requeridas pelas empresas. Mas a primeira delas, a mais requerida, essa é a primeira mesmo de todas, e a mais importante, é a comunicação. E a comunicação, ela é muito importante por quê? A gente vem discutindo muito nas lives, também nas lives passadas, que você precisa saber se comunicar muito bem com a tua equipe, com o teu chefe, com as outras equipes que você vai trabalhar e com o seu cliente. Você precisa adequar a análise e a apresentação que você vai fazer para o público. Pô, Felipe, mas você fala que fazer um trabalho muito técnico com todos os passos é muito importante. É, mas ela é uma carta na tua manga para caso alguém faça uma pergunta muito técnica que envolva você explicar algum método científico que você utilizou, algum método estatístico que você utilizou, qual foi a análise estatística que você fez, qual foi o teste estatístico, por quê, quais eram as hipóteses. Isso não precisa necessariamente estar na tua apresentação. Se alguém técnico fizer uma pergunta dessa, você tem que saber responder de antemão e precisa ter isso documentado na tua análise, porque isso, se for necessário, você tem que ter pronto para mostrar. Mas adequar a tua comunicação para aquilo que você se propôs, lembra, o teu objetivo é fazer as pessoas, os gestores, a empresa, seguir a tua recomendação. Então você precisa disso. Não adianta nada você ter uma ótima ideia e não saber passar. Se ninguém comprar, ninguém vai executar, você não tem resultado para comprovar a sua eficiência na empresa. A segunda é muito interessante. Ela está aqui como atendimento ao cliente. Sim, se você abrir aqui esse link da pesquisa do LinkedIn, você vai ver que tem lá atendimento ao cliente. E aí você fala, pô, Felipe, atendimento ao cliente, o que isso tem a ver comigo? Cara, tem a ver. Se você é um analista de dados, veja só, o teu trabalho é gerar e fornecer análises. Você, como analista de dados, pode ter um cliente externo, uma empresa, a sua empresa pode ser uma empresa de auditoria, por exemplo, sei lá do que mais, você vender um serviço. E, por exemplo, os analistas de dados do Facebook, eles trabalham prestando análise de dados para as pessoas que anunciam no Meta, né, no Facebook. A Google também. Então você consegue ali, você trabalha diretamente com o cliente também, não necessariamente só interno na empresa. Externo ou interno, não importa. Você vai ter cliente. O teu gestor é teu cliente. Você tem que fazer ele entender tua análise, comprar tua ideia e levar aquilo adiante. Ele é o teu cliente também. Então, atenda bem o seu cliente. E atender bem o cliente, guarda essa frase, que é muito importante. Quanto antes você aprender isso, melhor analista de dados você vai ser. Venda o que ele quer e entregue o que ele precisa. Muitas vezes, em análise de dados, a gente vai ver o nosso gestor ou um cliente, seja lá quem for o seu cliente, seja teu gestor, seja um outro colega de trabalho, seja um colega de outra área, seja qualquer pessoa, cliente externo, eles não vão entender muitas vezes qual é o problema. Eles vão querer simplesmente a solução. Eu quero aumentar o meu ROI, que é o retorno sobre o meu investimento nas campanhas. Ele não quer saber, cara, se você precisa fazer um teste AB. Ele não quer saber disso. Ele quer fazer isso de forma rápida, de graça, de preferência. Não vou nem falar barato, eles querem fazer de graça e eles querem isso para ontem. Então você vende para eles que você vai entregar o ROI, que você vai melhorar o ROI deles, e isso não é mentira, você vai, e você entrega o que ele precisa. Atendimento ao cliente é, pelo LinkedIn, uma das mais requisitadas habilidades em um profissional. Um analista de dados que tem isso aqui também está na frente, porque isso faz parte do trabalho, sim, de um analista de dados. Eu sei porque fazia parte do meu trabalho. 3. Liderança. Pô, Felipe, mas eu entrei agora na empresa, eu não tenho quem liderar. Não, não é disso que se trata. Liderança não se trata de você ser chefe e nem de você mandar nas pessoas. Liderança é você tomar iniciativa, liderança é você pegar problemas para você resolver, é você liderar, é você tomar a frente. É isso. E quando for fazer um trabalho em equipe, em conjunto, você liderar aquilo, não no sentido de você ser o chefe, nem você ser o mais bem remunerado, nem você ter o cargo mais alto, não é disso que se trata. É você liderar, saber organizar aquilo, os métodos necessários para aquela análise que você vai fazer, saber explicar isso. Porque, por exemplo, a gente já viu muito o teste AB aqui no canal. A gente sempre fala dele porque é um teste que normalmente envolve a área de marketing, envolve a área do pessoal que trabalha com sites, os desenvolvedores. Muitas vezes eles não entendem algumas coisas técnicas que a gente, como analista de dados, é obrigado a passar para eles. Eles não entendem. Então, é do líder saber explicar isso de uma forma que todos entendam. E não simplesmente. E aí entra a comunicação também. Você tem que explicar isso de uma forma que todos entendam, para que todos possam trabalhar 100% para aquilo acontecer. Você ser líder é justamente você se preocupar com o que o outro vai entender, com a entrega do projeto, como que você pode ser uma ferramenta que possa facilitar toda a entrega desse projeto. Depois nós temos essa que é, olha, essa daqui eu destacaria como as mais importantes para o analista de dados, gestão de projetos. Como que eu sei que minha análise de dados foi boa ou não? É uma análise de dados que vale a pena ser mostrada ou não? Você vai olhar para o método. Tem três perguntas que você se faz
para saber se tua análise de dados é boa ou não. Tenha método, gestão de projetos é isso, é você ter método. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar em equipe, você vai ter que gerir projetos, análises que envolvem outras coisas que não só você, outros dados que não só a tua empresa tem, que seria no caso uma análise 3D, outras equipes trabalhando em conjunto, é trabalhar com prazo, com organização. Organização também gera lucro, tá? Como as habilidades mais importantes procuradas pelas empresas. E é tudo coisa que a gente discute e aprende aqui. Aqui no canal, a gente fala disso o tempo todo. A outra habilidade é gestão. Pô, gestão de projetos, gestão é a mesma coisa? Não é. O próprio LinkedIn, no site, ele explica, é você ter uma gestão, é você ter processos seus processos. Não necessariamente seguir os processos de um projeto como um todo, mas seguir os seus processos. É você ter os seus métodos, você saber os métodos e utilizar eles. Ter organização, gerir o teu tempo, gerir o teu trabalho, os teus projetos, as tuas análises. Ter gestão como um todo. Ser organizado. Isso é muito importante. A outra habilidade, olha que interessante, é a análise. As empresas estão procurando profissionais que sabem fazer análise. Essas são as 10 habilidades mais procuradas por empresas, pelas maiores empresas do mundo todo, de qualquer área, tá? Isso aqui é de qualquer área. Isso aqui não é para o analista de dados. Eu estou só mostrando que se você souber pegar essas habilidades e trabalhar em você como analista de dados, você sai muito na frente. Porque ninguém está falando disso. Ninguém está falando que você tem que entender e aprender a se familiarizar e a usar a inteligência artificial, o ChatGPT ou Gemini. Ninguém está falando isso. Só que os donos de empresa, os diretores de RH estão falando isso. Ninguém está falando dessas habilidades aqui. Estão falando de Power BI, estão falando de Excel. Ninguém está falando disso. Vê se tem alguma ferramenta aqui que está sendo pedida pelas empresas. Nenhuma. Esses são os principais requisitos, gente. E essa pesquisa foi feita justamente citando a inteligência artificial como um dos maiores causadores de ansiedade nos americanos. A inteligência artificial, substituição de emprego, gerando essa discussão. Com base nisso, o que as empresas hoje estão pedindo de qualificação? É isso aqui. Antigamente pedia-se sim Python, Power BI, SQL, eram as coisas mais pedidas. Hoje isso é o mais pedido aqui no Brasil. Lá já não se pede mais isso. Lá é isso aqui que é importante. E aqui no Brasil, eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com grandes analistas de dados. Muitos deles nem sabiam as ferramentas. Às vezes eu tinha que ajudar eles a fazer alguma coisa e eles ganhavam 2 vezes mais que eu, porque eles sabiam isso aqui. Análise é uma das coisas que está sendo cobrado pelas empresas. Vocês são analistas de dados. Imagina para o analista o tanto que isso é cobrado. Saber fazer análise. Não é saber montar dashboard. Dashboard não é análise. Dashboard gera recomendação. Dashboard faz com que a recomendação seja implementada. Tem algum método ali que você vai mostrar? Olha, isso tem que ser implementado porque eu fiz esse estudo, a estatística e tal. Não tem nada. Como você vai mensurar isso? O dashboard ajuda você a organizar. É importante para você organizar os dados, ter ali uma visão mais simplificada da coisa. Mas não é análise. E aqui o que se pede é análise. Trabalho em equipe. Aqui eu preciso até confessar. A minha maior dificuldade sempre foi trabalhar em equipe. Mas o fato de eu ter uma comunicação que eu me preocupei em desenvolver ela bem, o fato de eu me preocupar e entender o que o outro quer e precisa e conseguir trazer isso para minha comunicação, sempre me ajudou bastante. Então eu sempre soube vender a importância daquilo que eu preciso fazer, dos projetos que eu precisava fazer, das análises que eu precisava fazer, porque as pessoas não sabem. As pessoas, infelizmente, de outras áreas principalmente, não sabem o porquê, a importância e a necessidade daquilo que você está trazendo como analista de dados. Você tem o rigor técnico, você sabe ali a estatística, o que é importante, mas as outras pessoas não, elas não são obrigadas a saber. Então, trabalhar em equipe envolve isso, envolve você ser didático também, explicar o porquê que aquilo é importante, ter a humildade para, às vezes, abaixar um pouco a bola e explicar. É você, poxa, saber dialogar, saber fazer um ganha-ganha para todo mundo, explicar como que o teu trabalho pode ajudar o trabalho do outro. Muitas áreas odeiam a área de dados porque acham a gente muito chato. A gente escuta muito, né, quando trabalha em empresa e a gente não é da área de dados. Pô, você tem que alimentar a planilha, preencha a planilha, vocês não preencheram a planilha. Parece uma pegação no pé muito chata, porque talvez ela esteja sendo feita de uma forma errada. Ah, mas eu tô de saco cheio, já expliquei a importância da planilha. Cara, se você explicou e as pessoas não estão usando, é porque você explicou errado. A culpa do outro não entender ou não fazer aquilo que você fez, que você sugeriu, é tua. Veja, você é um analista de dados, você vai precisar sugerir mudanças para uma empresa que às vezes vai demandar milhões de reais. Você não consegue vender a necessidade de uma pessoa, planilhar alguma coisa, como é que você vai vender uma recomendação? Ah, não, eu não quero recomendar nada. Então muda de profissão. Se você está aqui e acha que você vai ser analista de dados fazendo dashboard, você não vai, você vai ser substituído imediatamente, vai ganhar pouco e vai ser mandado embora. Essa é a realidade. Sem passar pano aqui. Você vai ter sim que fazer recomendações. Recomendações sérias, que vai te dar frio na barriga. Só que você vai ser capaz de fazer, por quê? Porque você vai estar respaldado pela ciência, pela estatística. Você vai saber explicar aquilo que você está falando.
e você vai ter que convencer as pessoas de seguirem aquilo que você está falando. Então, assim, saiba que trabalhar em equipe é desafiador, mas ser um grande analista de dados, principalmente o analista de dados do hoje para o futuro, que é um analista de dados que vai ganhar bem, que é importante, que não vai ser substituído por robôs, esse cara precisa saber. A função do analista de dados é resolver problemas, não é montar dashboard. Eu bato nessa tecla porque é importante, porque aqui no Brasil a gente só discute dashboard. Agora, as empresas estão pedindo, o LinkedIn está mostrando isso, que as empresas estão pedindo pessoas que resolvam problemas. O trabalho do analista, eu falo aqui no canal, é resolver problemas. Como que você resolve problemas? Das formas que a gente vê aqui, caçando problema. Ou você está caçando um problema ou procurando uma oportunidade. Ambos entram aqui em resolução de problemas. Só que para fazer isso você precisa ter pensamento analítico, conhecimento de negócio, saber fazer uma análise 3D, saber técnicas estatísticas. Aí você resolve problemas. Saber ferramenta não resolve problema. Você tá com, sei lá, uma porta quebrada na sua casa. Aí você olha e fala, mas eu sei usar uma chave de fenda. Necessariamente, por saber usar uma chave de fenda, você sabe arrumar a porta da sua casa? Você sabe usar uma ferramenta, mas e daí? Você vai fazer o que com o Python? Você não sabe resolver problemas, você não sabe por onde começar, o que fazer, quais são os métodos. Se você sabe os métodos e não sabe Python, você está anos-luz na frente. Você usa o ChatGPT para te ajudar na parte que não interessa mais, que é Python. Sim, não interessa mesmo. Tá caindo cada vez mais em desuso. As empresas estão trabalhando para isso. A outra coisa que está sendo muito procurado, outro requisito muito procurado é pesquisa. Galera, eu já falei na live passada, ou retrasada, que eu ainda brinquei, que falei que tem os analistas de dados especializados em research. Research é pesquisa. Para você fazer uma análise 3D, você necessariamente precisa pesquisar. Dados econômicos, dados demográficos, você vai precisar saber fazer pesquisa. É isso que as empresas querem. Não sou eu que estou dizendo, são as empresas. E a décima é a mais interessante de todas, que é a adaptabilidade. A décima, inclusive, está listada lá como o requisito do momento. O requisito mais pedido do momento é a adaptabilidade. E sabe por quê? Porque quando a gente olha aqueles analistas, aqueles funcionários das empresas, onde o cara do RH, o diretor do RH, tá falando que eles vão ser substituídos por inteligência artificial. E eles estão falando, não, não vai, não, inteligência artificial nunca vai fazer um trabalho tão bom quanto o meu. Primeiro que ela vai fazer melhor, né? Ninguém programa melhor em Python do que a inteligência artificial, né? Mas de qualquer forma, isso é falta de adaptabilidade. Eu me adaptei para entrar no mercado de análise de dados. Eu aprendi ferramenta, na época que era importante aprender ferramenta. Hoje não é mais. Hoje você tem que saber inteligência artificial, estatística, saber fazer análise. E as empresas estão buscando profissionais que tenham adaptabilidade. Está aqui. É uma pesquisa do LinkedIn. Não inventei isso na minha cabeça. O link da pesquisa está aqui. Você vai poder baixar esse mapa mental com o link da pesquisa também no grupo exclusivo do Telegram.